Esse podcast que vem contar a história principalmente da noite paulistana, mas hoje a gente tem um convidado diferente. Eu prometi, vocês podem me seguir lá no @uma dose de história, e eu prometi lá nos stories essa semana que a gente ia ser bem democrático e bem diverso nesse podcast. Como o bar no Brasil, né, essa área de bar, de restaurante, de balada, ela nem sempre foi diversa, a gente sofreu para achar alguns convidados, algumas mulheres para estar aqui com a gente, né? E graças a Deus eu trouxe lá da Terra Boa, de Jorge Amado, a minha grande amiga Maria Bento, para falar com a gente aqui um pouquinho sobre os causos dela de bar, sobre um pouquinho da carreira dela, como ela entrou aí no bar, tá? Antes de tudo, queria pedir para vocês não compartilharem esse vídeo com menores de 18 anos. Se beber, beba com moderação. E se beber, não dirija. E aí, Mar, tudo bom? Tudo ótimo, Rafael. Muito obrigada pelo convite. É um maior prazer ter você aqui, Mar. Mar, você começou no bar ali nos anos 90, certo? Sim. E eu sei que você tem inspiração ali familiar, né, para começar no bar. Você não começou por começar. Você teve ali alguém ali que falou, veio uma vozinha e falou: continua o que eu tô fazendo, continua o que eu tô fazendo. Exatamente. Veio do meu pai, que ele era caixeiro viajante. Eita! Trabalhava no sul do Paraná. Foi viajando com sua malinha, chegou no sul do Ceará, encontrou, até um pouco de misticismo no meio, encontrou um lugar que ele tinha sonhado e ele era um empreendedor nato. No ano de 70, uma das piores secas foi o ano que meu pai comprou um grande lote de terra. Nossa, no Ceará. No Ceará. Mas ele era cearense já. Cearense, mas morou muitos anos no Paraná. E daí, eu acredito que foi de lá que ele levou uma bebida muito famosa, que é o rabo de galo. Aí, ó. E é legal você falar disso, porque eu já tive o prazer de viajar para bastante lugar no Brasil. E a gente sempre ouviu, para quem não sabe, o meu grande companheiro, que era para estar aqui com a gente, né? Eu acho que eu já falei dele nos outros episódios também, que é o Derivan. O mestre Derivan, ele tinha um sonho que era colocar o rabo de galo, o tradicional rabo de galo lá, o cachaça vermute Sinara, ou cachaça vermute em muitos lugares do Brasil, na lista de drinks internacionais, que é a lista da IBA, que é a International Bartender Association. E ele fez isso com a caipirinha nos anos 90 e estava tentando fazer isso com o rabo de galo. Era o grande sonho dele, ele faleceu buscando esse sonho, né? Fora do país, divulgando o drink. E uma das coisas que a Associação Brasileira de Bartenders dizia de que não dava para levar esse drink para IBA, é porque era um drink muito regional, que era só bebido em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná. E isso é uma grande inverdade. Vou cortar de novo para a Maria Bento para ela provar para vocês. Pronto. Então, o meu pai, feito isso, ele comprou essas terras, começou a trabalhar, a produzir, e nisso ele botou o que se chamava na época uma bodega. E nessa bodega também, que ele usava para reunir os amigos, os clientes, ele servia lá a cachaça com o vermute. Lá eles não usam o Sinar. O Sinar. É outro nome também, né? Isso, e lá chamava queimado. Queimado, isso. Agora, o copo servido era o copo, lá chama copo engana bebo. Inclusive, na ocasião... Por que engana bebo? Inclusive, na ocasião que o mestre faleceu, eu vi um copo desse e com a marca Rabo de Galo, e eu tinha ele em casa. Engana bebo porque é um copo de uma marca aí, onde ele tem aproximadamente uns 2 dedos, que a pessoa que está bebendo, pensa que tem bebida ali, mas não tem. Então, a dose ficava reduzida. E era costume colocar a cachaça com o vermute ali, e naquela roda de amigos, a qualquer momento.
depois que vinha da roça, no final de semana, degustar o queimado. Mas isso não era só seu pai que servia, né? Tinha outros. Não, todos os bodegueiros, porque... Ou seja, não foi só o fato Não. dele vir do Paraná que... Não. Lá no Ceará inteiro, na região, que meu pai, ele era festeiro. Naquela época, ele tinha um salão de festas. Quando ele fez essa casa, ele fez um grande salão de festas que vinha gente de todas as outras regiões. Então, ele era muito famoso com isso. Em todos os lugares que se passava, você via as pessoas. E até hoje, eu ainda não fui esse ano lá, mas... continua a cultura das pessoas chegar nas vendas, nas bodegas e degustar o queimado. Porque, principalmente na época do frio, aquece. Ah, sim, com certeza. Voltando lá atrás, você falou que seu pai, né, acabou abrindo bar e tal. E quando foi que te deu um start que... Quantos anos você tinha? Não precisa falar a idade agora. Mas quantos anos você tinha quando você falou assim... Quero ir para o bar, ou quero ir para essa área? Foi exatamente quando meu pai faleceu, com 22 anos e meio. Eu tinha 22 anos e meio. Então, eu já tinha visto muito da experiência dele, da forma como ele trabalhava, as ervas, as especiarias. As pessoas chegavam lá para pedir, ô Antônio, eu tô com uma coceira, ô Antônio, eu tô com uma gripe. Aí ele ia lá, pegava uma garrafada, que ele tinha uma prateleira enorme só desses produtos. E isso sempre me chamou a atenção. Em conjunto com isso, a minha avó, que é a mãe dele, ela era parteira e benzedeira. Ela tinha uma infinidade de receitas. E eu fui vendo isso e fui tomando gosto, fui tomando prazer. E quando ele veio a falecer, eu digo, não, agora eu vou partir, porque esse legado tem que continuar. E eu larguei a minha área de atuação, que era a área administrativa, e fui pedir demissão. Na época, o meu patrão falou, você não vai aguentar, imagina. Eu digo, vou sim. Eu era na época, usava o escarpão, as unhas desse tamanho, enfim, toda aquela vaidade para ir atrás de um curso. Eu fui fazer o curso de garçom, de sala. Eu fiz todos os cursos que eu pude fazer naquela época na instituição e até ser literalmente expulsa. Me falaram, Maria, chega, você tem que trabalhar. O Senac, Bahia. Só que assim, eu não fiquei parada no meu curso. Quando eu estava fazendo o curso de sala, curso de garçom, nos meus intervalos eu ia para a patisseria, eu ia para o saucier, para o hot soul, para as outras áreas da instituição para aprender. Então, tudo que eu pude aprender ali, tudo que eu pude captar, todos os livros que eu pude pegar com os meus professores, que a maioria deles nem existe mais, né? Eu fiz. Porque eu digo, meu pai, um dia... eu vou falar o seu nome, eu vou falar o que foi que me levou a entrar nessa profissão. E foi isso. Ah, que legal. Legal. E quando você entrou, quando você chegou no bar, ou chegou acho que na escola talvez não, mas como que foi uma mulher nos anos 90 na Bahia? Você já estava na Bahia, né? Já estava na Bahia. Chegar no bar, que era totalmente dominado pelos homens, assim. Um ambiente... Tinha na sua época, você lembra que quando você começou, de algumas mulheres que figuravam no balcão lá em Salvador? Tinha, mas todas com título de homem. Por exemplo, eu era chamada de abarman, as meninas eram chamadas de abarman também. Tinha as de hotel. Porque a de hotel fazia o quê? Ela ficava no salão, ela ia no bar, preparava uma caipirinha. Bahia, sol, tem muito welcome drinks. Então, o que mais se servia naquela época nos hotéis, ou era a caipirinha, ou era o famoso coquetel de frutas. Certo. Mas tinha algumas mulheres, sim. Eu tive muita dificuldade, inclusive quando eu me identifiquei, porque eu me identifiquei com o bar. Eu gostei muito, eu aprendi, mas digo, não, eu quero fazer o curso de bar. E o que foi que eu fiz? Eu tenho uns 67 de altura, eu pesava 49 quilos. E quando eu fui falar com os meus instrutores que eu queria fazer aquele curso, eles disseram, como? Você é muito magrinha? Você não vai aguentar carregar um barril de chope?
E aquilo, eu sempre gostei de desafios. Aquilo foi um desafio para mim. Eu disse, olha, eu vou conseguir, eu vou fazer e um dia vocês vão ouvir o meu nome. E tenha certeza, hoje, depois de muitos anos, eu voltei como instrutora da instituição, mas não fiquei por muito tempo, porque eu não tinha como avançar. Mas saí de lá com as portas abertas, e os instrutores de lá, da minha época, são todos meus amigos, me indicam, que eu já dei muito curso também, muito treinamento na área de restaurante, então eles estão sempre me indicando para fazer essa parceria com eles. O curso do Senac tem um pouco de entrave, né? Tem que seguir todas as escolas têm que seguir o mesmo roteirinho, padrão ali, né? Exato. Inclusive, há alguns anos, mais ou menos uns 4 ou 5 anos, eu fui convidada para dar um treinamento de bar ao competidor do World Skill, o campeonato interno a nível mundial. Foi uma dificuldade muito grande, porque mesmo eu tentando, eu tive que pegar do básico, ensinar o aluno a usar o mixing glass, ensinar o preparo básico de um xarope, mas ainda assim, na hora da prova, quando eles chegaram, a prova desse ano foi no Espírito Santo, eles me ligaram, professora, nós não vamos poder aplicar a técnica, vai ter que ser assim, assim, assim. É tanto que no campeonato desse ano, de 2023, eles me consultaram. Professora, vai ter a margarita. E eles pediram para fazer a margarita com um copo gelado. Como é que eu vou fazer se eu tenho que crustar o copo? Aí fica essa dúvida. Eu digo, olha, o que você vai fazer? Como eles seguem a IBA, você vai olhar exatamente como está a receita lá na IBA e você vai seguir. Já que não pode fugir nem um pouco da receita, você vai usar dessa forma. É complicado, né? Mas eu acho que faz parte de uma instituição grande como a do Senac para tentar manter padrão, né? Para não diferenciar muito o estudo de um lugar para o outro. Mas aí você foi trabalhar no bar. Qual foi o primeiro bar que você trabalhou lá em Salvador? O primeiro bar que eu trabalhei em Salvador foi um bar montado. Todo primeiro bar de todo mundo é uma desgraça, vai. Foi um bar chamado Marquesa do Pelô. As ruas do Pelourinho, feito com aquelas pedrinhas. Tu já foi lá? Uhum. Aquelas pedrinhas, pedra-sabão, né? Então, pedrinhas. Exatamente. Tá. Esse bar era de uma socialite com um grande investidor de uma empresa de bebida. Só que eles colocaram manobrista, recepcionistas. Era um bar monstruoso. Tinha tudo para dar certo no lugar errado. As madames chegavam escorregando com aqueles nos saltões. Então, foi 6 meses apenas desse bar. Não, eu queria saber, eu queria ver ela saindo do bar depois de beber. Também acontecia. Na sabão. Também acontecia muito. A dificuldade dos manobristas em chegar com o carro ali, porque você sabe que o Pelourinho, principalmente dia de terça-feira, é intransitável. Por causa da festa da bênção, é tradição, as pessoas estão ali a pé, estão ali para curtir. Você colocar um bar, era um bar com 3 andares, e em frente ao antigo bar do reggae. Imagina o concorrente que ele tinha de peso. Eu fiquei nesse bar. Em seguida, eu fui trabalhar, eu levei... Mas era um bar que servia... Tudo. Servia, mas era um serviço mais de luxo, pelo jeito. De luxo, exatamente. Tá. E ambiente, assim, ele também... Porque quando a gente pensa... Não é um menosprezo. Mas quando a gente pensa no Pelourinho, a gente pensa numa coisa aconchegante, mas muito mais casa de vó. O mais luxuoso que a gente pensa, para não fugir muito das características, né? Isso. Como que era, assim, o ambiente de luxo dentro do Pelourinho? As pessoas passavam olhando, tinha aquela curiosidade, porque na porta tinha as 2 recepcionistas, o nome do bar era Marquesa do Pelô. Então, as 2 recepcionistas se vestiam de marquesa, aquelas roupas antigas, aquelas perucas loiras enormes.
O uniforme o meu uniforme era aquela saia envelope. Tudo vintage. Tudo vintage. Hoje chama-se borro, né? Borro eu não sei. Não... Borro ou borro. Um dia eu chego nesse nível aí de saber. A coquetelaria top, porque foi feito na época pelo... então, presidente, foi o Mesquita. O Mesquita e o Ramos, que foram montar esse restaurante lá em Salvador. E eles que fizeram o cardápio lá. Tudo, exatamente. Deram treinamento. E eu não sabia quem eram eles. Foi a partir daí que teve o campeonato lá no curso que eu estava fazendo no Senac. Isso em 94? 94. 94, exatamente. Foi o primeiro bar que eu trabalhei, Marquesa do Pelô. Depois do Marquesa do Pelô, eu fui para uma pizzaria pela manhã e à tarde... Não, era por quilo pela manhã e à tarde pizzaria. Depois eu fui trabalhar em uma cachaçaria chamada Cachaçaria Alambique. Tinha 180 rótulos nessa cachaçaria. No Rio Vermelho, o bairro mais boêmio de Salvador. Ainda é. Mas essa cachaçaria não existe há muitos anos. Nessa época tinha essa e tinha uma outra que quem trabalhava era a Daisy. A Daisy Nova Cox do Rio. Ah, sei. Isso. Sei. Então tinha essas duas cachaçarias que eram assim o top de Salvador. Final de semana, São Paulo e Rio estavam lá. Eu tinha todos os clientes que as pessoas gostariam de ter nos outros bares, eu tinha lá. Naquela época, na cachaçaria. Só servia drinks com cachaça. Não, tinha, assim, uma garrafa de vodka lá, mas ninguém queria. Tinha uma carta inteira. Cachaças da Bahia. Naquela época, a cachaça... Pode falar o nome, não tem problema. A cachaça Abaíra, eles colocavam a essência da tangerina e essa cachaça ficava azul no escuro. Sim. Então, o drink mais famoso da casa chamava-se Queimada. Sim. Aqui em Paraty tem a famosa azuladinha lá, que Sim. É justamente isso, né? Exato. Que com a casca, com a folha da tangerina, casca da tangerina. Isso. É isso. E quando você estava trabalhando, desse primeiro bar que você trabalhava, aos bares de hoje, os últimos cardápios de bar que você fez, ou que bares bons de Salvador que você visitou, o que você acha que evoluiu e o que você acha que involuiu? Tanto quanto a cliente que vai consumir, quanto a oferta. Vou responder e me ajude aí. Então, o que evoluiu? O último bar que eu fiz a carta tá até hoje, né? Que foi na época chamava Doc Casual Dining. Foi em 2007, foi a minha última CLT. Porque você ficou depois só fazendo eventos, né? Exatamente. Isso. Eu passei 2007, eu fiquei até início de 2010 numa empresa de consultoria e treinamento, onde eu era responsável pela carta de bar, carta de café. E aí essa foi a sua última? Foi a minha última, exatamente. E essa casa mudou de nome, mas não mudou de dono. Continua até hoje, é uma casa tradicional. E o que mudou? Naquela época, os clientes ainda ficavam por lá. Daí o tempo foi passando, até mesmo com a insegurança, muita coisa aconteceu. Os clientes começaram a viajar muito. E hoje existe uma nova leva de bartenders que eles têm o que eu não tive na época. E nem você, né? Acredito. Porque a gente não tinha internet, a gente tinha que correr atrás de livros para estudar. A gente não tinha a facilidade que esses bartenders de hoje têm e a maioria não aproveita. Sim. Então, hoje, eu pude ver isso no último campeonato. Eu vou estar falando bastante porque foi o que eu vivenciei no último ano. O último campeonato Rabo de Galo, eu vi a evolução dos profissionais. Como jurada, eles estão estudando de uma forma que eles precisam, sim, descobrir. Ainda falta alguma coisa.
Porque ainda existe aquela situação de, eu vou fazer esse aqui mais instagramável e menos para o paladar do cliente. Ainda existe bastante isso. Então, eu acredito que nesse sentido, e outra coisa, não valorizar o produto local. Nós temos frutas, nós temos ervas, nós temos tantos insumos que podemos usar. E vou além, não é local brasileiro, é local regional, né? Sim. Uma vez eu estava em Porto Alegre e o Marcelo Pereira, grande Marcelo Pereira, vai lembrar que eu falei. E aí depois eu pedi desculpa para ele ainda, porque ficou uma situação chata. Ele tinha um bar lá, ele era chefe de bar de um bar lá, agora ele tem o Solos lá em Porto Alegre. Mas ele era chefe de um bar que trabalhava muito regionalismo. Mas ele pegava o Brasil como um todo, né? E aí eu tava meio que na raiva eterna, porque tava todo mundo usando o mesmo ingrediente, que eu não posso falar o nome desse ingrediente agora, porque me complica. Mas todo mundo usando o mesmo ingrediente. E aí eu falei, gente, por que em São Paulo vocês usam isso e não usam pitanga? Por que no Paraná vocês usam isso e não usam pinhão? Por que no Sul vocês usam isso e não usam butiá? E ele tava usando muito esse ingrediente. E ficou todo mundo olhando, né? Porque era o principal bartender da cidade, da cena da cidade e tal. E eu falei assim, não, mas não é aí é uma questão ambiental da casa que foca nisso. Eu tô falando de casas normais, né? Você vai lá numa balada, tem aquele ingrediente. O cara tá no sul do país, não tem um ingrediente do sul do país, mas tem 4 da Amazônia. Tem problema? Não tem, mas, sabe... O Brasil é continental, né? Então, pô, você pode tentar demonstrar um pouco mais da sua cultura local ali, né? Para apresentar muito mais do seu espaço. Exatamente. A fava de Aridã é usado muito nos cultos afros, né? Sim. E eu tenho uma ex-aluna que é bom pra cacete. Exato. Essa menina... ela é sensacional nas criações, porque ela une uma coisa a outra. Ela une o conhecimento dela pela religião dela, pela fé dela, que é a Umbanda, né? O Candomblé, com as ervas e as especiarias que se encontram na Feira de São Joaquim. Hoje não, eu não moro mais em Salvador. Eu continuo, tenho casa em Salvador, vou mais trabalhar, mas eu fico extasiada com os produtos que se acha na feira. Eu encontrei uma cereja, uma chamada groselha branca, que ela parece uma pitanga, mas que é rara. Quer ver um outro insumo? Existe até uma piada interna em relação a isso, a pimenta. Mas se você souber a forma correta de usar a pimenta, a dosagem, você vai conseguir um bom equilíbrio. As frutas, nossa. Gente, tem uma goiaba amarela que dá muito no Nordeste, mas nos quintais. Você falou em relação à pitanga, eu amaria. Eu vi até há alguns meses o Rabbit fazendo alguma coisa com pitanga. Fez pro campeonato da Campari. Exatamente. Eu fiquei, assim, muito feliz por ele ter usado a pitanga. Por quê? Nos quintais tem... Maria, mas eu não vou usar, o mundo não vai poder replicar. Mas, quando o turista estiver lá na minha região, é sazonal. Você pode colocar no seu cardápio por alguns meses. Quer ver um exemplo? Eu consegui cultivar o hibisco sabadarifa. Mas sabe o que me dá raiva? Não é prepotente essa coisa do tipo... mas o mundo não vai poder replicar. Mas quem disse que o mundo quer replicar alguma coisa sua? Tudo o umbigo do mundo. Não é? Pois é. Outra coisa, gente, nada se cria, tudo se copia, tudo se transforma e pronto. É isso. A menina que ganhou o concurso, ela fez uma bebida que leva goiabada. Ficou muito bom, porque ela soube equilibrar. Um outro usou tamarindo. E assim, estudando. Se estudar, se vai longe. O ponto que você falou aí eu acho que cada
cada geração acaba tendo uma dificuldade. E a gente só entende a dificuldade da geração quando passa para a próxima. A gente só entende a nossa dificuldade de não ter internet, não ter informação, depois que isso apareceu. Exato. Mas eu vou te falar qual é a dificuldade dessa turma nova de bar. É porque tem muita distração. Sim. Então, quando você está no computador, você começa a estudar. Aí bate o WhatsApp. Aí bate uma notificação do Instagram. Aí, sabe? E fica escravo. E aí para muito. Fora que assim, legal, a gente tem internet, tem informação. Eu sou super adepto de falar isso, de falar para as pessoas procurarem mais, pesquisarem mais. Porém, a internet tem, por ser muito fácil de você achar informação, é muito fácil você colocar. Se é muito fácil você colocar, é muito fácil você colocar a informação errada também. Sim. Então, assim, por mais que seja de graça e fácil o acesso, ela precisa de um tempo enorme de filtro para você poder limpar. Eu tô agora para lançar um livro, né? Uau! Que é um livro sobre vermute. Já tô em vias de finalizar. E assim, as informações do mundo inteiro, e até com livros, elas se confundem. Tem muita gente que bate muito de frente com coisas que são completamente opostas, assim. E o filtro é muito difícil. Mas tem gente que nem tenta fazer esse filtro, né? Exatamente. E assim, só ver uma informação, tem uma pessoa que estuda muito sobre plantas, sobre ervas, sobre especiarias. E o que está acontecendo? Eu tenho visto muito, e ele está expondo, assim como você expõe algumas situações, tipo, a parte branca do limão, que dá. Eu acho tão bacana quando você faz aquilo. Ele está fazendo isso com a parte de plantas. Gente, as pessoas estão inventando demais, estão dificultando as coisas para poder ganhar dinheiro. Sim. Isso fica... Às vezes eu observo outra coisa, a preguiça no pensar. A Sim. internet é boa quando você sabe usar. Você falou e isso é verdade. O que custa você pegar... eu estou vendo essa flor aqui, tá bonita, eu vou colocar na minha receita. Mas o que custa você... pesquisar para ver se ela é venenosa. Exatamente, porque às vezes uma gota de um látex de uma flor pode te levar a um hospital. Uma semente. Eu vi uma bartender há alguns anos falando sobre isso. Eu fui pesquisar. Isso para bar e cozinha, né? Bar e cozinha, exatamente. Então, quem tá em casa assistindo aí, se preparando para cozinhar com uma florzinha. Pois é, exatamente. Já fico alerta. Por que a moringa ela foi proibida? Porque estava sendo usada de uma forma que já não se sabia se que você estava usando era moringa ou não. Por que a Ora por Nobres era tão famosa lá em Minas? E no Brasil, em todo o restante do Brasil, as pessoas conhecem, alguns nem sabem usar. Porque existem os tipos, quase todos os tipos, você tem que fazer o quê? Você tem que dar uma ferventada para quebrar os antinutrientes. Isso é tão simples. Até um feijão cozido, que você vai fazer um caldinho ali, você vai fazer uma versão do... Não é o blood, né? Você vai fazer um caldo alcoólico. Eu faço, fica muito gostoso. Se você não souber a forma correta, se você não souber tirar os antinutrientes, isso também vai te fazer mal. Então, o bartender da nova geração, ele está com sangue nos olhos. Para mostrar, para aprender, para ser o bartender da vez. Mas é necessário voltar um passo. Sim. Que é ter consciência daquilo que você está oferecendo ao seu cliente. Total. Mas eu acho que a gente tem essa consciência por maturidade. A gente só... Talvez lá atrás também, a gente também era... Sim. Porra, louca desse jeito, ia colocar tudo... e tá tudo certo. Sim, mas aí vamos deixa lá, abaixo. Deixa abaixo. Não revela não, corta. Corta. Não, mas é isso aí. Acho que faz parte, a maturidade faz com que a gente
questione muita coisa, né? Então, meu ponto sempre foi não dar uma certeza absoluta, mas criar um ponto ali de polêmica, entre aspas, para fazer com que o bartender falasse assim, poxa, mas por que ele tá falando isso? E raciocinasse em torno do que eu falei, sabe? Não queria que ele concordasse comigo, mas eu queria que ele raciocinasse. Podia não concordar e podia concordar. Podia criar outras teorias, mas eu acho que a melhor forma para mim de ensinar alguém é trazer uma racionalidade para a cabeça da pessoa, não uma fórmula exata, mas trazer um problema de uma forma que ela possa resolver. Uma questão que ela nunca se fez. Minha vida da parte educacional de bar sempre foi isso. De trazer uma questão pro aluno que ele nunca se fez. Trazer uma pergunta para dentro dele que ele nunca se fez. Isso para a operação, isso para a gestão de carreira e isso para a vida. Exato. Né? Eu acho que é a melhor forma da pessoa mesmo se descobrir e entender o que ela está fazendo. Eu prego muito isso com os meus prestadores de serviço, que é, eu dou os meus exemplos de coisas que eu já passei, de situações que eu já passei. Digo, gente, vocês estão aqui dentro hoje, vocês vão levar para a vida de vocês. Quando eu trabalhei no Bernard, eu comecei como extra. Desse extra eu passei... Bernard é um francês que... O Bernard Gottaz foi um francês muito famoso na Bahia. eu sei. Teve uma história entre Bahia e São Paulo, né? Uhum. Que ele montou o restaurante lá, desistiu, veio para São Paulo, montou a Patachu aqui em São Paulo, voltou para a Bahia. Por fim, acho que foi depois de 2003, ele veio a óbito, né? Já estava velhinho também. Mas o que acontecia? Dia de segunda-feira, o restaurante era fechado, ele dava curso para as socialites que queriam aprender. Aprender a cozinhar. Isso, mas os jornalistas. E o que ele fazia? Ele levava a equipe. Eu estava ali como assistente dele. Aprendi muitas técnicas com ele. E trouxe para a vida, trouxe para a minha empresa, trouxe para a minha casa. E assim eu falo com os meus prestadores de serviço, para as pessoas que trabalham me prestando serviço e para as pessoas que trabalham comigo diretamente. Gente, você está fazendo ali por você. Você não sabe se aquele cliente que você está atendendo no evento é dono de uma empresa, sei lá das quantas, que depois vai te contratar. Um sorriso. Ah, você está com o seu filho doente em casa? Mas sorria. Algo que eu passei muito mesmo no início da minha carreira já como dona de bar, de evento, é que eu recebia, principalmente empresas de fora, que não queriam mulher, não queriam negro. Olha para mim. Deu ruim. Pois é. Então, o que foi que eu fiz? E na Bahia, né? E na Bahia. O pior é isso. Exatamente. Mais agravante ainda. Dos meus 9... Antes era 10, agora são 9 chefes de bares que eu tenho. Eu tenho 3 homens. As outras todas são mulheres. Mães, negras. Elas são o que elas quiserem. Não importa. O importante é o sorriso delas quando elas estão atendendo. Porque elas são profissionais, são competentes. E é muito gostoso, é maravilhoso ver que a mulher está sendo valorizada. Eu já tive cliente que chegou e me ligou, eu ia contratar um bar assim, de modelo, nada contra os modelos, mas quando eu vi que a dona da empresa é uma mulher e negra, eu vim para você. Isso é gratificante. Eu já saí da minha casa, eu já aprendi a fazer um tipo de vestimenta da religião de matriz africana para agradar uma cliente. Me dá prazer fazer isso, personalizar o evento. Porque é tão gratificante. Eu tenho famílias inteiras trabalhando comigo. Irmãos jovens. Primeiro emprego deles. Primeira prestação de serviço. Eles estão sempre ali. E eles conseguem as coisinhas deles. É tão gratificante ver isso. A maioria Na minha época, as pessoas não davam esse tipo de oportunidade. E ver que hoje
eles trabalham com... Você vê que eles têm um Instagram à parte, eles mandam as fotos, eles pegam as fotos com os fotógrafos, mas eles têm um Instagram, eles fazem questão de divulgar o trabalho. Alguns trabalham CLT e prestam serviço no final de semana. É gratificante ver a forma como eles se comportam. E ver que o caminho é esse. Cada vez mais. Legal, legal demais, mano. Que bar que você acha que quando você lembra, assim, dos anos 90, era um bar célebre de Salvador e que fechou e que deixa muita saudade, assim, um lugar que você lembra, assim, de Salvador que deixa muita saudade. Seja de bar, cozinha, lugar que era bem frequentado. Vamos lá. Cozinha. Tem 2, que era o Bernard, né? Como que era o Bernard era um bistrô francês, onde, por incrível que pareça, saía mais vinho. Muito, muito, muito vinho. E quem eram os principais clientes de lá? Todos os donos das construtoras, dos grandes colégios, só a nata da nata. Tinha um estacionamento bem restrito, escondido, e ficava lá, os carrões com seguranças esperando os patrões almoçar ou jantar. Almoço só em datas especiais e jantar. Depois, além do Bernard, naquela época, tinha o Bargaço, que tem até uma história por trás do nome Bargaço. Conta aí. O dono de lá, quando ele chegava no restaurante, se fosse um dia de festa que tivesse um garçom extra, o garçom ia querer olhar para ele torto, assim, da forma como ele ia vestido. Simples. Camisa, bermuda. Porque no passado ele foi garçom. E quando ele mandou fazer a placa do restaurante dele, era para ser Bar Garçom. Daí escreveram Bargaço. Aí ficou. Deu certo. Não, deixa assim. Se fez assim, é para ser assim. Deixa assim. Isso, um restaurante monstruoso, com atendimento. Tinha em Salvador, Brasília e tinha até em navio cruzeiro. Foi instalado um. Mas, infelizmente, o dono teve um final não muito bacana pelas mãos de um funcionário, né? Eita. Enfim. Mas... Essa dose de história eu não quero tomar, não. Essa dose de história eu não quero tomar, não. É. Além do Bargaço, do Bernard, a cachaçaria dos anos 90, a cachaçaria era o concurso. Porque todo mundo queria passar lá. Cada dia da semana tinha uma atração, era de terça a sábado. Tinha uma atração, tinha voz e violão, cada dia. E cada dia tinha o drink do dia, além dos drinks da carta. E tudo saía muito. Inclusive, na época, quem me levou para lá foi uma bartender que estava gerente, que foi a Jacqueline Roxane, uma paulista, que foi para lá, para Salvador, uma pessoa muito do bem. E ela criou essa carta junto com os donos, que eram um baiano e um espanhol. Então, foi um empreendimento. Não tinha luxo. Aqueles casarões antigos do Rio Vermelho, de 3 andares. 2 andares eles usavam para o restaurante. Tinha 3 bares. Eu trabalhava no bar de cima e tinha mais outros 2 bartender-chefe. A gente trabalhava das 10 da noite às 6 da manhã e deu muito certo. Quem trabalhou, naquela época, quem soube economizar, deu para fazer muita coisa. Porque você chegava ali no teu balcão, alguém que... não tinha ainda as redes sociais, né? Então, alguém chegava e dizia assim, tal hora vai chegar uma pessoa, ela disse que está assim, 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 você entrega esse bilhete. A gente era pombo correio, a gente fazia, às vezes, pombo correio. Teve uma época que estava uma mania das turmas do jiu-jitsu. As turmas rivais ir para os bares. Ixi. Aí quebrava tudo. Teve uma vez de me esconder atrás do balcão. Eu, os 2 meninos, a gente se escondeu, ficou ali com a bandeja na cabeça. Só barulho, pô. Barulho? Os copos tiro. Voou nesse dia, voou do primeiro andar, voou mesa, voou tudo lá para baixo. Jesus amado. Teve algumas situações bem... Acho que todo bartender aí mais antigo já passou por algumas dessas aí. Já, né? já. Já passou por algumas dessas. Pô, e
Você falou que a cachaçaria você ficou quanto tempo lá? 3 anos e meio. O primeiro bar que eu trabalhei foi uma cachaçaria também. Tem uma história legal com essa cachaçaria que eu conhecia nada de cachaça, né? E aí me vi também na frente de 200 rótulos. E aí eu me viciei, que hoje é chamada de aguardente, né? Que até a Sapucaia, que é dona agora. Mas a primeira cachaça que eu aprendi a gostar foi a Solar com Agrião, que é uma cachaça antiquíssima, da década de 20, se eu não me engano. E a Sapucaia que é dona dessa cachaça. E o dono do bar, eu não lembro o nome do dono mais, ele já faleceu faz um tempo, já faz uns 15 anos já. O dono do bar, ele só tomava essa cachaça e ele mantinha gelada na geladeira. E aí um dia, no final da noite, eu falei, cara, deixa eu ver o que tanto esse cara toma. Esse cara é rico, só toma essa cachaça aqui, eu vou provar. E aí apaixonei também. Aí ele volta e meia me chamava, vamos tomar uma cachaçinha no final do turno? Vamos tomar uma cachaçinha no final do turno. E aí até engraçado, porque nesse bar teve um cara que hoje é conhecidíssimo, que apareceu na frente do bar, que tava numa Fiorino, com mais 4 pessoas, um cara um alagoano, com mais 4 caras, acho que era alagoano também, o pessoal. A gente tem uma banda e a gente tá procurando lugar pra tocar, porque era lá aqui na Vila Madalena. E a gente tá procurando lugar pra tocar. Aí, por uma coincidência do destino, aquele dia um cantor tinha furado no bar, que ia ter música ao vivo, o cantor furou, e o bar tava cheio. Aí eu chamei meu chefe, ele já desenrolou, eles falaram, vocês topam tocar? Hoje topo. Subiram e começaram a tocar. O vocalista da banda era o Guga Rocha, que é o chefe do Hoje em Dia, tal, que agora mora lá em Portugal, um grande brother. Te espero aqui um dia, você tá muito famoso, vai demorar, só quando esse podcast ficar famoso também, mas pode vir aí bater papo com a gente. E aí eu conheci muita gente, assim, que depois entrou também, o grupo de samba que ficou famoso depois, que tocava lá, mas era um lugar bem difícil, ganhava pouco, trabalhava 12 horas por dia, ganhava R$30, sabe? Umas coisas bem escravistas, sabe? É bem por prazer mesmo esse trabalho, né? Pra aprender, eu tô começando, eu vou aceitar. As gorjetas. Não tinha não, porque era tudo era pagodão, então o pessoal não tinha dinheiro também. Queria beber de graça. Lá tinha. Você ganhava muita gorjeta lá? Muito. Muito. Pra você ter ideia, eu vou falar rapidamente. No Bernard... Não precisa falar rapidamente não, pode falar. No Bernard, eu ganhava meu salário naquela época. Eu saí do Bernard em 2003. No Bernard, meu salário era R$1.300. E a gorjeta a gente ganhava... Tinha mês que saía mais do que isso. Por quê? Como era um bistrô com 14 mesas, a equipe era toda muito unida. Cozinha, salão, tudo muito... Então, R$1.300 para 2013 é uma grana. Era. Eu lembro que eu fazia faculdade e pagava R$350 na mensalidade da faculdade. Então, assim, era uma grana. Eu tinha acabado de sair da rede Transamérica e o salário naquela época era R$137 e no Transamérica eu ganhava R$480 e me achava. Então. Aí eu fui para lá. Então, lá, o pessoal de lá tinha carro. Os garçons de lá tinham carro. Então, depois de lá, do Bernard... me perdi agora, me perdoe. Da cachaçaria. Você falou do Bernardo. Você estava falando da caixinha. Se eu ganhava gorjeta. Se eu ganhava gorjeta. Então, o que acontecia? Ficava muito cheio. E era o pessoal que tinha muita grana. Tanto o pessoal que ia daqui, do Rio, quanto o pessoal de lá. Isso em 90 aí? A cachaçaria foi até 99. De 97 até 99. No finalzinho de 96 até 99. Aí depois eu já fui direto pro Bernard. Então... Lá, além de ter muita gorjeta na cachaçaria também, só que tinha mais para os homens, para os meninos, que as mulheres chegavam lá e os garçons lá se davam bem. Então, às vezes, de manhã cedo, era uma briga, porque ficava muito dinheiro no chão também. O pessoal dançando,
nos salões, os 2 salões cheios. Então, na hora de varrer, todo mundo queria varrer o salão para poder achar o dinheiro que o pessoal perdia. Ganhei muito dinheiro. Muito mesmo. Tanto no francês, quanto depois no outro. O Derivan, no primeiro episódio, ele fala que, assim... e é uma coisa que é um relato que eu falei, cara, isso é um relato, pode parecer bobo, mas é muito importante pra gente entender como a gente deixou de ganhar dinheiro nesse setor, né? Então, o Derivan contou que nos anos 80, foi a época que ele ganhou mais dinheiro, e ele ganhava muito dinheiro, do tipo... era fácil um garçom, um bartender, num mês, ter dinheiro para comprar um carro só com caixinha, só com gorjeta. Por quê? Porque naquela época não tinha cartão de crédito. Então, você tinha que pagar no dinheiro, e aí a pessoa se sentia na necessidade de pegar o troco e dar, ou colocar uma nota a mais e dar pro bartender, pro garçom, e tinha o overnight lá, que fazia o dinheiro render loucamente. Exato. Então o pessoal gastava dinheiro, e no outro dia o dinheiro já estava tudo na conta de novo, que era uma coisa meio maluca. E não sei se lá nos anos 90 foi por conta disso também, porque aí já tinha cartão, tudo, né? Mas ainda se usava muito dinheiro, né? Dinheiro se usava até 10 anos atrás, se usava bastante dinheiro ainda, né? Hoje que é mais, o pessoal quase não usa. Eu trabalhei numa outra casa chamada, que antes era Cabana do Gaúcho. Era uma casa de caranguejo com shows, Raça Pura, Parangolé, todas aquelas bandas que fez sucesso há alguns anos, que vinham para cá, para São Paulo, sei. Estavam nessa casa. Então, como era 11 praças, eu me lembro. Cada praça tinha em torno de 10 mesas. Como eu era a única mulher recém-saída do Senac também nessa época, com pouco tempo que tinha saído, que os garçons, tudo antigão, aí o que eles faziam? Me colocavam na Praça dos Músicos. Mas só que eu sempre tive uma sorte. Quando me colocavam na Praça dos Músicos, quem sentava ali tanto consumia quanto me dava a gorjeta, caixinha. Daí eles me pegavam e colocavam na última praça. Só sei que eu ficava assim, ó, pra lá e pra cá. Teve um dia que um garçom me deu um murro no estômago por causa de praça. Eu sempre fui ousada, né? Seca ousada. Então, onde eles me colocavam, eu ganhava dinheiro. Teve muita casa de muito sucesso. Ainda tem, né? Hoje, os restaurantes lá em Salvador tá com bons restaurantes, bons bares, bons bartenders, e só precisa dar uma pesquisada. Mas a cena lá tá rolando bem agora. Tá, sim, porque tem... Você acha que a cena de hoje tá melhor do que da sua época? Sinceramente... Falando primeiro de coquetelaria, assim, qualidade de coquetéis. Sim. Na minha época existia... Não, as pessoas eram mais engessadas, inclusive eu. Mas não tinha tanta informação também, né? Engessada assim no sentido de, vi aqui alguma coisa, vinha para cá para um campeonato, vi alguma coisa e usar lá. Uhum. Vai me dizer, eu já usei muito leite condensado, inclusive aquele de morango. Já usei, viu? Então... Não, é normal, né? Eu também já usei muito. Mas eu usava errado. Mas eu também usava errado. Mente quem tem mais de 40 anos e fala, não, eu não usei, eu usava. Não, mentiu. Porque a gente tinha... A nossa única referência que tinha era lá os clássicos da IBA. Exato. E a gente trabalhava nisso. E a gente não saía disso. A gente não trabalhava com outros destilados, a gente não misturava outros ingredientes. Tudo que a gente misturava era... Todo drink autoral que bartender brasileiro fazia era mistura de suco de frutas com alguma coisa doce, por conta daquela marca de leite famosa que tem a moça na cabeça aqui assim, né? Exato. Que fez com que a coquetelaria virasse um mix de doce de leite condensado com fruta. Fosse mais pro lado da patiçaria, né? Da área de doces. Isso, para vender mais leite condensado. Exatamente. E isso meio que durou por quase 20 anos, né? Foi. Quase 20 anos a gente ficou escravo disso.
Então não tem como falar que, não, porque tinha bartender. Não. Acredito que quando começaram os bartenders que foram trabalhar fora do país, principalmente, a voltar, começaram a trazer algumas coisas. Pô, mas tem Jerry Thomas. Jerry Thomas? Quem é? Quem é? Tinha esse livro desses caras, a gente não sabia nada da história desses caras. Eu não sabia nem que bar tinha história, eu não sabia nem que tinha bar fora do Brasil, sei lá, sabe, direito. Lógico que sabia, mas assim, a gente não conhecia ninguém, né? Foi ali quando começou esse movimento de indústria, começou a trazer mais informação de fora também, que a gente começou a conhecer esses personagens, né? Então, acho que tem essa desculpa a nosso favor aí, né? É verdade. Tem essa desculpa a nosso favor. E aí a gente quer agora saber das fofocas. Vamos lá. Maria. Vamos lá, se eu souber eu falo. Quero saber das tragédias do bar, quero saber dos causos. Porque, o Derivan, poxa, o Derivan, eu vou falar todos os episódios do Derivan, não tem jeito. Ele começou a contar causa e eu não consegui, e ele ia dos anos 70 para os anos 90 e voltava para os 80 e eu ficava perdido, porque é tanta coisa que ele tem para contar, tanta coisa, que eu não consegui administrar. Eu falei, vai falando aí, vai falando. Porque tinha coisa. Eu quero saber de todas as enrascadas que você já se enfiou por causa de cliente. Tipo, pedido, problema com pedido, cliente famoso ou que dá carteirada porque quer a coisa de um jeito e não quer de outro. Causa que aconteceu no bar ali. Bom, vamos lá. Eu vou fazer uma mistureba aqui. Só não vou falar nomes, viu? Pelo amor de Deus. Tudo bem, não tem problema. Então, um dos casos que mais... Eu vou adivinhar todos os nomes aqui pra você. Não vai nada. Um dos casos que mais me chamou a atenção foi quando eu trabalhava no hotel. Trabalhava no lobby bar. E uma cantora famosa que eu amava as músicas daquela mulher. Ela só tratava bem eu que trabalhava no bar. Todos os outros, o pessoal do room service, garçons, camarim, todos os outros não podiam chegar sequer perto da... E olha que as pessoas não queriam tietar. As pessoas queriam fazer o serviço. Eu fiquei Quero. Foi quando inaugurou o hotel 97. Foi 97. Qual hotel? Transamérica. Ver quem tocou no Transamérica. Não, mas ela não foi lá tocar. Porque quando inaugurou lá, eles faziam a ponte Salvador com Mandatuba. E eu atendi muito time de futebol. Teve um dia, uma história bem bacana. Eu atendi um casal no balcão. Ele chegou e disse assim... a mulher disse assim... Você saberia fazer um dry martini? Eu disse, eu posso tentar, senhora. Fiz o dry martini para ela. Tinha aprendido, né? Classicona. Aí ela, e um Bloody Mary? Posso tentar também, senhora. O meu gerente era americano. A minha prova para entrar lá, eu tive que... Ainda bem que hoje eu não sei mais. Naquela época eu tinha os clássicos, tudo aqui, ó. As receitas. E ele confundia, ele trocava os ingredientes para ver se eu errava na prova. Porque eu fiz prova com vários outros homens. E por diversas vezes foi assim. Então, ao final, por eu saber as receitas na ponta da língua, fiz. E isso me rendeu uma matéria. Era o Jaguar, do Rio, um jornalista. Aí ele botou assim o título. Você tomaria um dry martini feito por uma bartender chamada Baruoma? Por uma baruoma chamada Maria das Dores Bento de Jesus? E depois ele me mandou a matéria. Interessante. Tragédia. Você quer saber de tragédia? Então, vamos lá. Teve um garçom que... Não, mas não quero ver morte, não. Não foi morte, não. Foi morte, Ele não. quer rir aqui, pô. O produtor tá chorando lá já. Tá chorando? Não chore, não. Pronto. Então, eu nem vou falar esse caso, mas... Tá vendo? Você vai contar a história de morte aqui, pô? Não, mas bacana. Eu estava nova no trabalho, lá na cachaçaria, né? Treinando ali para poder mostrar um bom serviço, treinando no bar de baixo. Eis que eu vou fazer uma caipirinha de abacaxi. Não limpei a mão direito, ficou o abacaxi, o sumo do abacaxi na minha mão. Na hora de bater coqueteleira... Ixi, mané. Essa coqueteleira voou e bateu na canela da gerente. Pense, a pessoa novata. Mas ainda bem que ela
reconsiderou. Outro dia, no auge do movimento, eu tive um outro momento de usar o cabelo assim, black. Tô eu lá, me pediram uma batida de maracujá com semente. A coqueteleira abre, meu cabelo é enorme. Oxi, eu passei a noite inteira cheirando a maracujá e cheia de semente pelo cabelo. Você sabe que até eu tive um caso assim, no PJ Clarks mesmo, quando eu estava começando em 2007 a estudar mixologia molecular. Eu lembro que na internet tinha um artigo, em inglês, sobre mixologia molecular. Não tinha nada, só tinha um. E aí comecei a fazer espuma, fazer bolinha, fazer não sei, caviar e tal. E aí eu fui fazer uma espuma. E eu tava fazendo espuma para um drink num campeonato que eu ia participar, que o Claudinho até foi disputar a final do Escola de Simões, foi disputar o Mundial na Holanda, que era da Bols. E aí eu fiz o drink e uma espuma em cima, né? Eu ia fazer uma espuma de frutas vermelhas e tal. E comecei a fazer a espuma e tal. Mas assim, ninguém me ensinou nada, né? Foi no achismo lá e tal. E bati os ingredientes, joguei pro sifão, travei o sifão. Tá legal. Terceira. Ué, sifão de 1 litro na terceira já. O que aconteceu? Será que acabou? Eu balançava. Você não ouve, né? Você balança, você não ouve. Aí apertava, só... Tá. Acabou, então. Aí foi lá. Pô! Frutas vermelhas no bar inteiro, assim, ó. E todo mundo virando pro bar e eu abaixando assim no balcão. Que vergonha! até todo mundo parar de olhar pra mim. Tudo sujo de frutas vermelhas, assim. Por quê? Porque eu não tinha coado. E aí ficou a sementinha no bico lá. Ai, que tragédia. No meu caso, foi a coqueteleira na minha cabeça. Mas foi uma noite que... A única coisa que eu fiz foi, quando eu consegui que o movimento baixou, dava 500 pessoas no final de semana, nos 2 pavimentos. Subi, troquei de camisa e pronto, fiquei cheirando a maracujá e com o cabelo cheio de maracujá e açúcar a noite toda. Fiquei literalmente doce. Outra coisa que acontecia muito era eu pegar um dos garçons e dizer que ele era o meu marido. Porque era muito... Assédio, exatamente. Era muito assédio, não era pouco. Bom... não muda muito hoje, não, né? Não. A galera não tem noção. É que eu acho que hoje tem mais gente protegendo, né? Tem mais gente falando, não faz isso e tal. Isso, exato. Bom, eu não imagina, não tem um terço dos casos. Tinha um cliente lá no Bernard que ele só gostava de vinho. Mas quando ele chegava, ele tinha que me chamar. Eu era o troféu da casa. Para poder criar uma bebida para ele, com o que tinha lá. O bar era todo montado, só que a saída mesmo era de vinho. Então, qual era a minha função? Entreter os amigos dele com receitas que eu criasse e que eles aprovassem. Feito isso, era isso que me dava dinheiro, porque a neguinha aqui dava sorte, ia lá, fazia umas misturas e o pessoal gostava. E com isso, quando eu fui sair de lá, eu tive que literalmente brigar, chorar, porque não estava dando mais. Eu pedindo para sair, graças a Deus, da forma como eu trabalhava, eu agradava. É tanto que até hoje a filha dele fala comigo, a gente conversa, fala dos bons tempos, né? Que eles já são velhinhos. Seu Paulo, o sócio, já é bem velhinho, já eu não tenho mais contato faz muitos anos. Mas é isso, por onde eu passei, eu deixei as portas e janelas abertas. Porque eu sempre dei o melhor de mim. Todos os lugares. E aí, quando você... E depois de um tempo, teve passando um pouquinho aí para os anos 2000, você ganhou uma etapa do campeonato da Absolute e foi para a Suécia, né? Como que foi essa experiência aí de visitar? Você já tinha ido para a Europa alguma vez, assim? Não, imagina. Minha primeira vez viajando também foi
foi através da indústria, não foi nem campeonato, foi um convite da Cuervo para ir pro México. Imagina, 100 bartenders. Uau, eu lembro dessa viagem. Você foi também? Não fui convidada, não. Eu lembro. Ó. Aí, José Cuervo. Leva mais 100, pô. Eu acho que essa viagem vai ser difícil de ser feita de novo. Inclusive, enfim, deixa abaixo. Eles não me chamam, não. Não? Não. Faz parte, faz parte. Então, ganhar o prêmio de Absolute foi um sonho, porque eu sempre quis ir para o Luso brasileiro, que naquela época era fixo, $800, mas por mais que eu ganhasse dinheiro, eu virei, de certa forma, aconteceu muita coisa que eu virei, de certa forma, arrimo de família, né? Então, se eu fosse investir aquela viagem, eu ia deixar de fazer muita coisa. Mas o prêmio de Absolute foi maravilhoso. Por quê? Eu fiz isso também. Eu digo, eu tenho que mostrar alguma coisa diferente para poder ganhar. Eu tinha sido demitida da consultoria. Consultoria essa que eu estava como sócia, mas enfim. Daí o que aconteceu? Quando Claudinho disse, Maria, você já ouviu falar no Clube do Barman? Eu digo, o que é isso? Aí ele me explicou, assim, 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 assim. Eu digo, tá bom. Quando foi acontecer, o James me ligou, alguém deu o meu número, foi Claudinho. Maria, eu preciso fazer assim, 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 assim. Na época, a Elisa Nagayama, acho que era coordenadora, ela chegou um dia, ela disse assim, Maria, é tão bonito ver como eles te tratam, como a forma como eles se comportam com você. Por quê? O que eu falava, os meninos iam lá e faziam. E para o campeonato da Absolute, eu tive que estudar mixologia molecular. Eu encontrei uma apostila em espanhol, com 103 páginas. Rafael, eu passei 3 noites... Ferran Adrià. Isso, 3 noites em claro. Comprei Nessa época, só se fosse dele mesmo. Comprei os pozinhos lá em Brasília. No Gastronomy Lab. Isso. Comprei os pozinhos, 800 era caro. pratas. Ele era o único, então ele metia o pé. Isso. Daí estudei. Ainda é caro, né? Ainda é caro, mas o produto dele é bom. Comecei a fazer teste. Eu não conseguia fazer o caviar. Eu fazia uma lágrima. Eu digo, eu vou conseguir. Eu consegui acertar o caviar na véspera. Eu fui numa loja, eu digo, eu quero gelo em esfera, mas onde é que eu vou achar forminha? Peguei umas bolas de plástico, furei, enchi, fiz gelo em esfera. Eu fui no mercado atrás de um... Isso que ano? Foi em 2009. E vocês achando que mudar gelo é coisa de hoje, né? Aí, ó. Pois é. Eu fui no mercado atrás de gengibre já brotando. Aí eu fiz uma flor do gengibre. E, ao final, eu sei que deu tudo certo. Eu sei que deu tudo certinho. E aí rolou. Foi pra Suécia. Foi meu prêmio por eu ter sido demitida. Então, meses depois, eu fui... Que esse fundo de garantia é legal, hein? Você vai ser mandado embora, vai pra Suécia. Foi, porque daí... eu tive a minha dignidade restaurada, porque foram dias de princesa. Eu sei como que é essa viagem. Foi maravilhoso. É tanto que até hoje, sempre que eu posso, eu vou lá e coloco alguma coisinha. Porque foi inesquecível. Eu vi... Tiago até estava falando, meu esposo estava falando semana passada sobre isso, quando a gente começou a falar do campeonato. O Tiago participou da final comigo. Foi Tiago. Quando eu ganhei junto com o Paulo e com o Silas. Foi Tiago que me desbancou, né, dos campeonatos de Absolute. Quando eu retornei, só concluindo, daí, quando eu retornei dessa viagem, o horizonte se abriu assim, de ideias para poder fazer. E no ano seguinte que teve o campeonato, o Tiago me desbancou. Por quê? Eu ali toda, é por isso que nunca devemos nos achar o dono da razão. Eu toda. Na hora da prova prática, tinha prova prática e prova teórica. Tiago perguntou, quantos litros de trigo de inverno são necessários para fazer? Tava a pergunta lá, né? Quantos quilos para cada? Exatamente. Eu dei a resposta para ele. E na hora eu me confundi na resposta da receita original do Cosmo. Só que
teve uma situação, viu, gente? Vocês que participam de campeonato, prestem atenção que eu vou falar aqui agora, é muito importante. Eu sempre estava olhando. Quando eu fui para a Suécia, eu pesquisei tudo que eu podia sobre a marca, sobre quem já tinha ido. Inclusive, na semana anterior, tinha ido um grupo de jornalistas. Eu pesquisei qual era a fruta que tinha lá e se tinha. Eu pesquisei tudo. Mas é tudo mesmo, para poder ficar ciente. Se você vai participar de um campeonato, você tem que pesquisar o seu jurado, o que é que ele gosta, para poder agradar ele. E no campeonato de Absolute desse ano, onde o Thiago fez essa prova, na hora prática, da prova prática, que eram os drinks, eu esqueci de dobrar a receita. Eram 2 copos, aquele copo bojudo, bonito, só que eu tinha visto recentemente uma receita parecida, com a técnica parecida. Quando eu coloquei no copo, que eu vi que o que tinha ali só ia dar para metade do outro, eu fiz o seguinte, eu equilibrei e coloquei os 2 copos exatamente na mesma altura. Fui lá com o tapinha do alecrim, que joguei lá dentro e disse, senhores jurados, essa quantidade é para que possa abrir os aromas, para que vocês possam degustar e ter uma experiência mais agradável. Que marra! Perdi na prova teórica, mas na prática eu ganhei. Foi. Depois, em casa, eu contei isso para Thiago. Ninguém sabia disso. Eu não deixei. Outros campeonatos eu já derrubei gelo. Eu sempre assimilei, porque nem sempre o jurado está olhando. Então, eu digo, gente, se eu pudesse voltar aos 20 e fosse competir, as pessoas iam ter que ser muito boa, porque, modéstia à parte, eu ia dar tudo de mim. Mas agora a gente já sabe todos os problemas que podem ocorrer, né? É verdade. Eu acho que quando você começa assim, principalmente o ambiente te desfavorece, né? Você faz isso todo dia, sim, mas eu faço no meu balcão, com a iluminação do meu local, com o meu uniforme, com os meus parceiros de trabalho. Exato. Né? Não com plateia. Né? Então, assim, é diferente. É muito diferente. E aí, quando você foi para... o que mais te surpreendeu na Suécia? Vocês só foram para a Suécia ou foram para algum lugar? Nós começamos pela Dinamarca. Passamos um dia lá, uma noite, e no outro dia nós pegamos aquele avião, não sei se ainda continua assim, pegamos aquele avião de 20 lugares e a gente... Sim. Aí nós conhecemos... Não, agora vai da Dinamarca para Suécia de trem. Ai, que delícia. Não, minto. Você vai até a Suíça e desce de trem. De alta velocidade. Que ótimo. Até a Suécia. Mas interno a gente pegou esse voo de 20 lugares. Aí cada noite dava para conhecer até 5 bares. Conhecer e degustar os drinks. Durante o dia teve visita ao celeiro, visita... Aquele café da manhã. Aquele café da manhã naquele celeiro Blood Mary. Ou Virgin Mary. Não vi se tinha, mas, cara, o que eu me lembro é daquele pão preto. Isso, com aqueles ovos... E o ovo feito na churrasqueira. Sim, isso. E aquele monte de pasta de ova de caviar pra você usar como manteiga. Mas você ir pra um lugar... Aí você toma um café da manhã, você passa caviar no pão como se fosse manteiga. Exatamente. E toma o seu drink predileto, um Blood Mary ou um Virgin Mary, às 7 da manhã, gente. É só para quem já foi, desculpa. Ou como diz uma amiga, I'm sorry. Então, você pega o seu pratinho, você entra ali pro celeiro que é mais aquecido, né, que tava meio frio. Aí você vai ter aquela aula, né, que eles vão mostrar, vão falar sobre a região, sobre os campos. Quando abre a porta do paraíso e você vê... Gente, eu não acredito nisso. É maravilhoso. Aí teve o jantar viking, onde você se veste igual um viking, onde você come um varal em cima de você, cheio de embutidos. Isso. Cheio de embutidos em cima de você, uma cenoura branca deliciosa que eu nunca tinha visto na minha vida até então. Um chopp escuro, sim, magnífico esse jantar.
Teve também almoço em restaurantes de chefes, sempre com parcerias de Absolute. Gente, foi maravilhoso. Foram tantos passeios que... E os hotéis? Foi sonho. Realmente a hospitalidade deles lá para bartender, quando tem Absolute Academy, né? É muito pesado, assim, é difícil concorrer. Pois é, isso encerra lá, né, no Absolute Academy com a prova em dupla para escolher quem faz o melhor, né? Eu poderia passar horas falando aqui dos detalhes, de como aconteceu. Aquele jantar à noite. No meio da floresta? Ó, vocês foram nesse? A gente no meio da floresta. Escuro, no meio da floresta, que é uma casa de caça que não tem energia elétrica. Isso, exatamente. Cada um faz uma parte. Faz seu prato. Isso. A gente cozinhou. Duas equipes, aí depois tem uma mesa... Um faz o doce e o outro faz salgado. Isso, exatamente. São experiências que você leva para a vida. Eu aplico hoje a maioria das coisas que eu aprendi, eu aplico até hoje. Eu passo para os meus meninos. Eu tive ainda a chance... Eu acho que você não teve porque não existia, né? Mas eu tive a chance de conhecer ainda o castelo onde era produzido o trigo de Elix. E aí lá também tinha uma casa de caça onde todos os móveis eram resto de animal. Era feito de animal, resto de animal. A maior lembrança que eu tenho dessa viagem é uma salada de lagostim que eles fizeram aquele... Eu fui para muito lugar, mas aquela salada de lagostim eu sinto gosto até hoje. Uau. Se eu voltar para a Suécia só para comer salada de lagostim. Uau, é tudo muito gostoso. A experiência, o primeiro lugar que eu vi uma coqueteleira gigante foi lá. Foi inesquecível. Foi a maior recompensa por tudo que eu tinha passado anteriormente, ali anulou todas as humilhações, tudo que eu tinha passado em outros lugares. Fala, é daqui para frente, né? Exatamente. Você fala, nossa, isso eu vivi. Isso não vai voltar a acontecer. Tá pensando assim, pô, quantas pessoas tentaram aqui também? Exato. Aqui também. Exatamente. Quantas pessoas. E, no entanto, a nordestina... A magricelinha que ninguém dava nada foi lá. É isso. E essa foi sua única viagem assim para fora para fazer, principalmente fazer pesquisa, tal, para ver bar? Foi. Eu tive alguns momentos da minha vida que eu passei por um processo de depressão muito forte. Claro que essas coisas não é divulgado, né? Então, eu passei por um relacionamento que quase me destruiu por completo. Importante dizer que é antes do Thiago, não está falando? Antes do Thiago. Então, tudo que eu tinha... Você vai chegar em casa, sua mala vai estar na porta. Tudo que eu tinha construído anteriormente foi tudo por água abaixo. Então, todos os meus sonhos... Aí ainda levei alguns anos sem querer ninguém. Quando o Thiago veio de uma forma assim excepcional, eu conheci o Thiago fazendo um treinamento de uma cafeteria. Thiago todo engomadinho, que ele fazia direito e ciência. Até hoje, né? Até hoje, Leandro. Eu imagino que o Thiago, quando vai pra cama, ele vai de samba canção, camisa e blazer. Quase isso. Quase isso. Deve ter um uniforme para dormir. Ele Quase deve ter. Isso. Ele deve ter. Eu consegui fazer... muito chique. Eu consegui fazer com que ele... É porque, assim, a família dele, o avô dele era desembargador. Ixi, Maria. Então, a mãe advogada, isso, né? O tio advogado. Então, mas só que... Aí o que foi que aconteceu? Eu tirei Thiago. Tomara que minha sogra não esteja vendo. Então, quando eu conheci Thiago, eu tinha desacreditado. Eu dei o treinamento nesse lugar, passei os 6 meses, depois eu fui embora. 2 anos depois, Thiago voltou. E desde então já são 16 anos. Caramba. A minha vida fez isso. Estava aqui, ela fez isso. Eu não vou fazer muita propaganda do meu marido, não, mas ele é uma pessoa excepcional. E nós estamos planejando, sim, é um dos nossos projetos, esse tipo de viagem, para muito em breve.
uma viagem gastronômica, uma viagem onde a gente possa desfrutar daquilo que nós gostaríamos de ter desfrutado antes. E ele também não teve essa possibilidade. E que agora vocês estão conquistando a oportunidade de fazer isso por vocês, né? Exatamente. Não preciso de disputar um campeonato, não preciso de oportunidade de ninguém. Eu tenho, eu vou, eu faço do jeito que eu quero, no tempo que eu quero, aonde eu quiser. Inclusive, eu ia começar no meio do ano, indo para o campeonato de Portugal, mas aí não tive como ir porque... Que foi lá o Rabo de Galo, que foi lá em Portugal. Exatamente, onde aconteceu a situação do mestre. E eu não fui porque um dos meus projetos também veio nesse momento. Eu digo, ainda não é o momento de ir. E eu comecei a deslanchar e está indo muito bem. Que é o projeto, eu colocando o meu conhecimento com as flores. Você é uma estudiosa. Uma estudiosa das punks, das funks, né? Isso, eu fui tentando identificar. No início da pandemia, minha mãe colocou stents, então eu tive que sair de Salvador, urgente com ela. Foi assim, da noite para o dia, vamos sair. Pô, saí. Consegui, ela não teve os problemas, mas infelizmente os rins dela a levaram, né? E eu continuei, já era o meu sonho sair da cidade grande. Eu digo, não, eu vou em Salvador agora só trabalhar com a empresa de eventos. E a gente consegue fazer reunião online. Mas é próximo, assim, tipo região metropolitana. É região, exatamente, no litoral norte. Fica a 50 minutos sem trânsito. Ah, legal. 50 minutos. Aqui em São Paulo, 50 minutos é qualquer lugar para ir na padaria. Exatamente. Então, comecei a desenvolver esse projeto e está indo muito bem. Que é trabalhar. As pessoas já me procuravam para isso. Ah, você vende? Você fornece? Eu digo, gente, eu parei, eu interrompi quando tive que cuidar da minha mãe, mas eu retornei e agora retornei com tudo e eu sei que logo, logo vocês vão ter notícias. Legal. Legal, Maria, legal. Eu acho que você é a única bartender que eu vejo junto com a Nelly a falar muito do botânico, assim, né? Tipo, muitos usam, mas de falar, de estudar, de propagar, eu acho bem legal isso. Acho que falta isso. Isso é uma coisa muito de raiz nossa, né? Sim. Eu brinco muito com todo mundo, né? Pô, todo mundo vai num campeonato, quer emocionar o juiz, aí quer matar a avó, e fala que a receita era da avó, de um chá que fazia na infância. A gente sabe que 90% é mentira, né? Mas é justamente isso. A gente tem uma raiz, qualquer pessoa, qualquer ser humano tem ali, teve um avô, uma avó, uma tia que fazia as garrafadas. Não, toma esse, não vai tomar remédio não, toma esse xaropinho aqui que você vai melhorar. Meu sogro tava me mandando xarope aí essa semana, porque eu tava gripado e eu tava lá. Então é isso. A gente tem essa identidade e não carrega ela, né? Eu acho legal vocês carregarem. Eu carrego. Vocês carregam. Eu carrego e eu estou tentando passar para minha sobrinha, que é como se fosse... A mãe diz, é nossa filha. Algumas pessoas pensam, mas aquela garotinha que parece comigo não é minha filha. Não nasceu, mas é minha filha do coração, que é a Joana Rebeca Bento. E ela disse que vai ser bióloga, então eu estou encaminhando. Estou encaminhando. Eu tenho aquele livro do Valdic? Valdelic Dupe. Valdelic, eu acompanho ele. Aquele livro lá acho que é um clássico mundial, né? Isso. E tem a tese dele que é gratuita também. O livro você compra, mas a tese dele é gratuita. E assim, eu faço parte de um grupo que qualquer dúvida que eu tenho, eu pago por ano. Você pode pagar mensal, anual. Qualquer dúvida que eu tenho, eu mando para ele. Tem um monte de gente que estuda junto ali. Exatamente. Ele tira dúvida, mas ele tira a dúvida, todo o pessoal... mundo tem um fórum ali para... conversar, exato. Isso é muito legal. O pessoal do Plantarum também, que ajuda ele nesse sentido. E eu não faço nada... Você sabe que no Clube do Barman eu fui no Instituto Plantarum. Eu lembro. Tem um vídeo, tem vários vídeos lá no Clube do Barman
que deu acompanhando o chefe de cozinha do instituto, dele mostrando assim as punks que eles é muito legal. Muito. Eu acho que todo bartender, chefe de cozinha que mora em São Paulo, que não foi lá ainda, é um baita vacilão, porque é uma fonte de conhecimento, de estudo ali, de experimentação. É muito diferenciada. E assim, ó, é importante, principalmente você ler, você observar, porque já aconteceu um caso lá em casa. Tiago é muito teimoso. E eu encontrei, eu não vou dizer nem o nome aqui agora, para uma frutinha que eu sabia que tem muito oxalato, que poderia tapar a glote, dar um edema de glote. Eu falei, amor, deixa eu passar pelo processo, fazer a cocção dessa fruta para você poder ingerir. Não. Você sabe, campeão de judô é assim, né? Pô, botou na boca. Oxe, daqui a pouco ele tá assim, ó. Nunca virou piada interna. Eu digo, nunca mais você vai duvidar. Tinha que ter gravado um Reels ali dele. Fala alguma coisa aí, Thiago. Nunca mais você vai duvidar do meu conhecimento, do que eu tô te passando. Tu é um manauara, tu também conhece, tu também entende. Pelo amor de Deus. Então, é necessário. Viu uma florzinha bonitinha? Você pode, de repente, pegar uma espirradeira, colocar no copo do teu cliente e aí. Assim como uma noz moscada, se você não souber usar, vai acontecer a mesma coisa. Tem uma história muito legal com noz moscada, que tem um café que chama... Tem uma marca de café, não vou falar o nome de marca, porque a gente está no meio de processo de patrocínio aí. Mas tem uma marca de café, que foi a primeira marca de café, muito legal, eu gosto muito deles, mas foi a primeira marca de café que teve um blend com sabores, assim, né? Com outros ingredientes, com especiarias e tal. E aí, na época, eu trabalhava o Thiago Nego e o Marco Della Roche quando ele abriu a Drink Lab, que era uma agência de consultoria dele, que é até hoje, né? E aí a gente foi contratada, a Drink Lab foi contratada para fazer esse blend. E a gente não tinha muito material para trabalhar, né? E assim, veio um saco, uns 3 quilos de cada especiaria, assim, pra gente trabalhar. E o Thiago na lousa, se matando ali para fazer os blends certinho, pesando tudo e tal. E aí a gente deve ter queimado pelo menos uns 30 ou 40 desses moedores manuais, sabe? Sim. De café. Uhum. A gente usou para fazer especiarias. E aí a gente foi fazendo blend. Quando a gente foi fazendo noz moscada, a gente saiu igual o tiranossauro do escritório, porque a mão ficou dormente. Tanta noz moscada que a gente foi triturando. A gente saiu assim, ó. Eu acho que eu fiquei 1 hora sem conseguir mexer minha mão. Eu tava com medo. É o efeito. São várias... Cara, perdi o movimento da mão. Pois é. É bonito, é gostoso, mas tem que saber a forma correta de usar. É simples? Não é simples. Mas você pode ter um retorno muito bom. Não são poucas pessoas, estou dando até um spoiler aqui agora, são poucas pessoas, conforme você falou, que estudam, que se dedicam verdadeiramente com isso, para isso. Mas eu acredito que vale a pena, é um legado que vai ficar aí para o futuro. Sim. Porque é outra coisa que muito em breve está saindo aí, né? Eu também estou fazendo um livro. Mas também voltado para as punks? Sim. Não um livro de punks, uso específico das punks, né? Coquetelaria com punks, né? Legal. Então, vai dar mais um norte para as pessoas. Porque as pessoas olham tudo ali na frente. Lá em casa eu tenho pelo menos 4 tipos de hortelã. Aí as pessoas, tudo é hortelã? Não. Tem hortelã variegato. Tem um tipo de menta, que a primeira vez que eu vi foi lá em Fernando de Noronha. Eu trouxe e não pegou, mas depois eu consegui comprar. Já dá um toque especial, dá um sabor diferente. Total. Então, se você, como cozinheiro, como bartender, como entusiasta, quer usar uma erva,
uma baunilha do Cerrado. Se você colocar muito, você vai perder o seu preparo. Tem que ter amor para fazer as coisas. É isso. Seja ela qual for. E aí agora você tá só com a agência de eventos. E para dar conta, graças. Te atende tranquilo, ficar tranquilo. nisso. Eu consegui. Você teve pesou para você, tipo, a transição? Do tipo, sair do bar, sair do holofote. Holofote que eu digo que qualquer coisa que o bartender tem, dos campeonatos e tal. Te pesou isso um pouco? Não muito, porque eu fui saindo, assim, eu tinha todas as mídias, jornal, TV, lá em Salvador só dava eu. Então, eu saí quando eu fui para consultoria, eu já fui saindo. Quando eu participei do campeonato para Absolute, eu estava dando consultoria num restaurante, só que os donos eram meus amigos. E eles deixaram eu representar a casa naquela época. E assim também foi quando eu vim para o Campeonato Mundial, o WC. Eu também fui representando por 2 anos. Eu não estava mais bartender daquelas casas. Eu dava treinamento naquelas casas. Mas o volume de serviço foi tão grande, Rafa. Foi crescendo, porque assim, eu fui fazendo o que o cliente gosta. Fui deixando um pouco o meu ego, o orgulho de lado, e fui me adaptando à necessidade do cliente. O cliente, ele quer uma festa. Ele vai, eu quero uma festa agora. Agora em dezembro, só com produtos natalinos. Eu vou fazer. Lá no São João, ele quer uma festa especificamente só com produtos juninos. Eu vou dar os meus pulos, como a gente fala, mas eu vou fazer. Eu estou aqui para personalizar o serviço para o meu cliente. Isso deu e vem dando muito certo. Até aprender a fazer balcão. A gente já aprendeu. Para poder fazer algo... O móvel, né? Você fala. Exatamente. Para poder... em madeira, né? Em madeira, espelhado, de uma forma mais agradável, que possa atender às nossas necessidades. E nós trabalhamos, eu e Tiago, a gente atende em casa, faz reunião, porque nós temos uns clientes de fora do país. Tem cliente do Sul e Sudeste, tem cliente que vem de fora do país casar lá, porque lá é mais barato, viu? Lá é muito mais barato casar. Vai casar na Bahia. E outra coisa, trabalhar com evento requer amor. Enquanto eu e Tiago estamos lá em casa respondendo, a nossa coordenadora-chefe está lá no nosso escribá. Eu montei um escribá só para degustação de cliente e reunião. Algumas vezes, Tiago está presente, eu estou presente. Na maioria das vezes, a nossa gerente de bar. Tem a cozinheira, que é uma pessoa da família. Ela atende aquelas empresas que levam a comida na moto e fornece alimentação para mim. Tem a minha gerente de estoque, que ela cuida de todo o controle de material e das compras. Enfim, eu saí distribuindo as tarefas, né? Porque ninguém consegue fazer nada sozinho. Você tem que ajudar as pessoas também a dividir um pouquinho do pão, né, com você. E é isso. Trabalhar com eventos está sendo gratificante, mas eu procuro sempre ter algo que possa ser uma segunda opção e até uma terceira opção também. Para também não ficar presa só ali e ser esquecida também, né? Essa área é muito fácil, né? Exato. Você ser posta deixado de lado. É muito fácil, é muito fácil. É muito fácil. É isso! Má, obrigado aí Eu que agradeço. Pela sua vinda aqui. A gente fica muito... É muito gratificante ver a história de uma mulher nos anos 90 na Bahia enfrentando uma profissão que só dominada por homens. É uma batalha achar mulheres que do passado que estiveram no balcão, infelizmente. Mas a gente vai continuar também nessa busca aí. Obrigado a todos vocês. Obrigada. Deixa o like,
não deixa de se inscrever. Me segue lá no Uma Dose de História, tá? Segue também o meu Instagram pessoal, o Rafael Mariatti. Lá, às vezes eu faço umas macaquices, uns drink bons lá, vocês vão gostar. E a Maria Bento, qual que é seu arroba? Maria Bento. Arroba Maria Bento. Exatamente, com 3 O. E da agência? Bento Eventos. Então você vai fazer o seu evento lá na Bahia, lá vai casar mais barato na Bahia e vai chamar a @Bento Eventos para fazer seus drinks de casamento. Certo? Se beber, não dirija. Beba sempre com moderação e não compartilhe esse vídeo com menores de 18 anos. Obrigado, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.